Meus queridos amigos do Evangelho, você que ama a palavra do Senhor Jesus, você que ouve a voz de Deus, você que fala com Deus, você que tem uma intimidade com Deus, nós o abraçamos em nome do Senhor Jesus e digo vós, amo a cada um de vocês. Soluço de uma confissão. Irmãos, não tem nada mais horrível do que você não poder se confessar. Por isso, a Bíblia nos dá essa liberdade para você se confessar. A própria Bíblia nos orienta que devemos nos confessar. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Recomendação bíblica. É uma recomendação que você deve obedecê-la. O Salmo 51, o versículo de número 5, relata Davi confessando o seu pecado. Qual era o pecado de Davi? O pecado de Davi foi um pecado gravíssimo. Davi deixou de vigiar, deixou de observar os estatutos de Deus e imediatamente Davi caiu. É isso que acontece quando você deixa de ter aquela intimidade com Deus, deixa de adorá-lo, de exaltá-lo e de pregar o seu evangelho. Automaticamente você está à beira do abismo, automaticamente você pecou e você necessita urgente, mas é urgente, confessar o seu pecado. Aí você vai como é que se diz? Você vai ter soluços. Soluços de alegria, porque você confessou o seu pecado. E Deus, pela sua bendita e maravilhosa graça e amor e misericórdia, perdoou Davi. Mas Davi perdeu muitas coisas, mesmo o perdão dado por Deus. Davi foi perdoado, mas Davi sofreu, mesmo depois do perdão de Deus. Quando você peca, quando você desobedece a Deus, quando você não teme mais a Deus, você comete um pecado. Quando você deixa de fazer o bem para fazer o mal, você comete um pecado. Quando você deixa a sua esposa por um amante, você está cometendo um pecado. Deus pode muito bem te ouvir a sua voz pedindo perdão, confessando os seus pecados. Deus, claro, ele vai perdoar, porque Deus é rico em misericórdia e em perdão. Mas as consequências dos seus atos, certo? Essas consequências é você que vai pagar. É você que vai pagar, porque na verdade foi você que praticou. Deus simplesmente aliviou. Como ele diz na sua palavra, eu aliviarei. Amém, irmãos? Então, confessei-te o meu pecado. Davi confessou imediatamente que pecara quando Natan falou com ele. Está lá em 2 Samuel 12:12. Mas depois, em particular, ele permitiu que o Espírito de Deus revelasse os seus pecados
um a um. O Espírito Santo fez questão de revelar a Davi os seus pecados, um a um. A oração de Davi não é uma confissão genérica. Ele citou todos os seus pecados. O Senhor perdoou porque ele confessou. Se você não confessar os seus pecados, não há possibilidade de Deus lhe perdoar. Um grande escritor diz, quanto menos você se poupar, mais Deus lhe poupará. E para encerrar, irmãos, diz assim, Paulo afirmou, porque se nós julgássemos, irmão, vamos nos julgar, irmãos, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se nós julgássemos a nós mesmos, ninguém iria nos julgar, irmãos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 31. O Senhor não perdoa porque estamos arrependidos, porque oramos, mas quando confessamos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo, fiel à sua promessa e justo à revelação à cruz. Deus não nos fará pagar por pecado pelas quais Cristo já pagou. É só ler Romanos capítulo 8, versículo de número 39. Fique com Deus, inscreva-se no canal e dê o seu like e compartilhe e até a próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.